Ora bem, portanto, como estávamos a falar na escala de gramagem, portanto, gramagem estamos a falar de gramas residuais, portanto, venho a explicar, portanto, o açúcar natural da uva. Vou-vos explicar, então, hoje vamos aplicar aqui, eu diria assim, um processo diferente do que temos vindo a aplicar, com aquela trilogia do ácido magro, menos ácido, um pouco mais frutado ou estruturado. Eu prefiro explicar nos espumantes ou dar-vos, facilitar-vos de maneira a que fique aqui gravado e depois sempre vir a ser revisado mais tarde um grau de doçura, porque penso que isso no mundo dos espumantes é muito importante para decifrar o estilo, principalmente quando estamos na introdução à cultura do vinho. Ora bem, portanto, eu vou-vos dizer as gramagens e depois volto a recapitular, portanto, já com o processo dentro. Portanto, as gramagens funcionam assim: 0 a 3, 0 a 6 e 0 a 12. Portanto, estamos a falar de 3, 6 ou 12 gramas de açúcar. Depois estamos a falar de 12 a 17, de 17 a 32, de 32 a 50 gramas de açúcar ou mais de 50. Pronto, então esta é a escala que viaja pelo mundo afora, portanto sempre muito atachada ao método, onde se explica que, por exemplo, os primeiros dois segmentos, quer ou 3 gramas, ou até denominado Brut Nature ou Brut Zero, ou mesmo o de 0 a 6, como neste Brut, portanto, estes são sempre, na maioria, encontramos sempre espumantes um pouco mais ácidos, sempre dentro de uma linha um pouco mais cítrica, mais citrados, portanto, uma maçã um pouco mais verde, e depois então a autolise, portanto, contacto com a borra, dá-nos então, portanto, a panificação, né? Portanto, eu diria um estilo um pouco mais champanhado, né? mais austero, né? Depois, portanto, o 0 a 12, portanto, o bruto, portanto, neste campo, eu diria talvez o mais consumido nestas alturas, do bruto, e a maioria dos brutos a situar-se ali entre os 6, 7 gramas e os 8, 9 gramas, já oferecendo, portanto, um tipo de espumante um pouco mais, com uma fruta normalmente mais de caroço, um pouquinho também um pouco mais untuosos, dada a circunstância que já têm um pouco mais de gramagem de açúcar lá dentro, não é? Portanto, temos os 17, 32 e os 32 a 50, portanto, o extra seco e o seco. Portanto, eu penso que aqui a fruta começa a ficar, dado ao tom do açúcar, também um pouco mais tropical, portanto, um pouco mais, ainda mais untuosos, portanto, já a sentir a gramagem a vinho, mas um espumante ainda não muito doce, não é? Eu diria que aqui o extra seco ou o seco para quem não quer muito seco, mas também ainda não quer muito doce, e depois a de 32 a 50 gramas, portanto, semi-seco, portanto, já estamos a entrar, portanto, numa gramagem mais de uma doçura que eu diria mais de sobremesa, doçura um pouco mais, portanto, já menos, os vinhos começam a ficar também um pouco menos frescos, né? Mais de 50, com o sistema portanto, os vinhos espumantes doces, que eu penso que em Portugal não são assim muito praticados, de qualquer das maneiras fica aqui, portanto, para ficarem, portanto, com a escala toda completa. Eu penso que as castas mais importantes que devemos falar também no vinho do espumante, em termos de tintas, para vos dar um índice, um recorte de uvas que possam eventualmente começar a testar, portanto, se é que ainda estão nesse segmento, ou mesmo já estejam num segmento que já tem um pouco mais de prova, mas elas são, portanto, acabaram por ficar as rainhas. Portanto, nos tintos, eu diria que a Touriga Nacional, a Touriga Franca, aqui a Baga e o Pinot Noir, portanto, são os mais procurados, e portanto nos brancos o nosso clássico Arinte, portanto muitas vezes até misturado com o Chardonnay, também temos aqui algum Gouvet, com vinhos belíssimos que consegui provar, a Malvasia, a Maria Gomes, conhecida na Bairrada, portanto ele é o Fernão Pires, mas na Bairrada é conhecida como Maria Gomes, assim como o Bical e o Cercial. Portanto, essas são, eu penso que é assim as uvas mais principais que deverão dar uma nota de prova, porque vocês possam tirar assim um pouco mais de conclusão e a partir daí depois experimentar então outros projetos que sejam feitos portanto, acerca do país. Resta-me dizer algumas técnicas, alguns nomes que podem ser visualizados na garrafa como Blanc du Blanc, portanto significa que estamos a extrair um espumante só de brancas, portanto brancas, um branco de brancas, ou o Blanc de Noir, que significa, portanto, estamos assim, um branco de tintas. Portanto, estes também são nomes que podem eventualmente encontrar nas garrafas para poderem então decifrar o que é que está lá dentro. A partir daí, já damos aqui uma voltinha interessante. Resta-me dizer que
uma vez que estes vídeos não estão focados para promover produtores, mas gostava de mandar um grande abraço à Edith Alves, portanto, a dona do João Claro, onde estou a produzir este vídeo hoje, no qual eles vão, esta garrafa que eu vos mostrei, mas não disse nada, portanto está aqui um espumante que eu acabo de provar hoje, feito 100% de negra mole, portanto com um contacto com a borra, portanto aqui uma autolise de 3 anos, que eu penso que Joana Mansanita aqui recebeu carta verde de Edith Alves para tentar encontrar uma coisa nova, e posso-vos garantir, como descrição e a experiência que tenho de todos os vinhos espumantes que provei, inclusive os grandes champanhes, que temos provavelmente aqui se calhar um dos melhores espumantes já produzidos aqui na região. Fica ao vosso critério, resta-me só mandar um abraço e um grande beijinho para todos os que estão na cultura do vinho e, como é óbvio, para os que estão a chegar. Muito boa tarde, obrigado e até ao próximo episódio.